Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, eu vou construir com vocês aqui um paralelogramo, ou seja, um quadrilátero com lados opostos paralelos e congruentes, ou seja, de mesma medida, dado três informações: a medida dos lados e do ângulo formado entre as diagonais, né? Então, esses dias um aluno meu perguntou, eu estava ensinando para ele sobre paralelogramo, e eu falei, olha, se eu tivesse te dado aqui só a informação da medida dos lados, você não conseguiria construir esse paralelogramo. Aí eles, nossa, mas por quê? Como assim? Eu falei, precisa de mais uma informação, ou ângulo, alguma altura relativa, enfim, coisas do gênero. E percebe que se eu tenho só as medidas dos lados, então eu tenho aqui essas duas medidas, o ângulo que eu vou formar, percebe que tanto faz? Esse ângulo, ele pode se alterar entre esses lados. E aí, eu não consigo definir com exatidão esse polígono, porque, afinal de contas, aqui, eu posso ter infinitas possibilidades, porque essa medida angular, ela pode ser tão pequena quanto eu queira e tão grande quanto eu queira, né? Obviamente, transitando entre 0 e 180. Então, eu preciso de mais alguma informação. E aí, é comum você dar a medida de dois lados e a medida do ângulo formado entre os lados, ou a altura relativa, enfim, ou a medida da diagonal. Mas esse exercício é diferente, e por isso que eu acho ele muito interessante. Ele tá trazendo pra gente aqui a medida de dois lados, então eu chamei aqui o paralelogramo ABCD. Ele me dá a medida de AD e AB, ou seja, dos lados opostos aqui, e do ângulo entre as diagonais. Esse ângulo aqui eu chamei de θ, e eu coloquei essas medidas aqui, então você também pode começar desse mesmo modo, tudo bem? Escolha as suas medidas. E aí, esse exercício, para resolver, imagino aí que se tenham várias estratégias para poder pensar, igual quando a gente pensa em diferentes problemas, mas esse daqui eu quero resolver utilizando translação. Então, utilizando aí a linda e bela geometria das transformações, né? Então, como que a gente consegue relacionar uma parte de translação com um problema que não te disse nada sobre translação no final da história. Então, o que eu vou pensar aqui com vocês? Tenho aqui esse polígono. Eu alonguei, então, eu fiz aqui um AD'. Qual que é a medida desse AD'? O dobro de AD, então, essa medida aqui também vai ser Y, né? E tá contido no segmento AD. Então, eu sei que o lado BC, ele vai ser paralelo ao AD'. Ou seja, paralelo ao DD', que é esse segmento novo que eu criei que não existia, né? Então, porque se esse é paralelo a esse e esse tá contido nessa reta, automaticamente também vai ser paralelo, né? Então, a transitividade aí do paralelismo, né? Então, eu tô utilizando dos números para falar de objetos geométricos. Então, se eu tenho isso daqui, automaticamente isso é paralelo a isso. E se eu virar aqui a minha folha, ó, note que eu também vou ter, né, que BD vai ser paralelo a CD', né? Coloquei assim para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, eu vou escrever isso daqui. BD vai ser paralelo a CD'. Isso daqui é uma coisa interessante pra gente conseguir pensar, né? Então, se eu tenho que BD vai ser paralelo a CD', né? Então, eu tenho esse paralelismo aqui, automaticamente eu também tenho a relação entre os ângulos. Então, esse ângulo aqui mede θ, o ângulo alterno interno, que é esse daqui, também vai medir θ. Então, aqui eu também vou ter, vou ter também aqui um ângulo que mede θ, né? Então, eu vou escrever isso daqui, então, o ângulo BOC, ele vai ser um ângulo congruente ao ângulo ACD', né? Porque esses ângulos são alternos internos, né? Tô usando aqui aquela coisa de retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Que é conteúdo aí do 7º ano. Beleza, são alternos internos. Então, eu tenho essa relação aqui pra gente que vai ser interessante. E eu tenho, então, a CD', que tem a mesma medida que B e OC, e é isso que eu vou, né? Vou até nomear aqui, né? Que tava, mas eu apaguei. Então, a intersecção das diagonais eu chamei de O. Eu vou utilizar isso para poder realizar a construção. Então, percebe que primeiro eu fiz uma análise do problema e agora eu vou pensar na construção do problema. Eu vou iniciar com a AD', né? Que é aqui, a medida de 2y. Eu vou fazer aqui, espero que eu consiga espaço para resolver esse problema. Uma reta de qualquer medida. Vou determinar aqui um ponto para ser o nosso ponto A.
Eu tenho a medida de AD, que é essa medida Y, e aí eu vou transportar essa medida para essa reta, né? Ih, tô achando que não vai caber. Vou precisar prolongar, gente. Tudo bem, não tem problema. Então, vamos lá, vou traçar aqui. Pronto. Aí, eu venho aqui e prolongo. A pior coisa é construir sem conseguir ver com exatidão os traçados, sabia? Nessa posição. Enfim, esse ponto aqui, então, vai ser o nosso ponto D', e automaticamente esse daqui é o meu ponto D, né? Então, eu já tenho basicamente aqui 3 pontos interessantes pra gente conseguir pensar a nossa construção. Agora, eu vou tentar encontrar o vértice C, né? Porque é o vértice aí que eu tenho mais informações. Eu sei a distância de D até C, que é a distância X, e eu sei também que esse ângulo ACD' enxerga o meu segmento AD' por um ângulo θ, né? Então, eu tenho aqui, eu quero encontrar todos os pontos que enxergam o segmento a partir de um ângulo. E aí, esse é o conceito de arco capaz, que já tem vídeo aqui no canal, que é uma construção muito interessante. Então, o que eu vou fazer agora? Construir o arco capaz dos pontos que enxergam esse segmento por esse ângulo θ. Para fazer isso, então, primeiro eu vou transportar o ângulo. Vou transportar o ângulo aqui. Então, também é aqui um conteúdo de uma construção fundamental, né? Transporte de ângulo, bonitinho. Vou caprichar aqui nessa reta que eu vou representar, porque eu vou utilizar ela como suporte para poder construir. E aí, eu vou construir, então, agora uma perpendicular a essa reta pelo ponto A. Né? O que você tá fazendo, cara? Eu me perdi. Gente, eu tô fazendo a construção de arco capaz, né? Então, isso é importante. Se você nunca viu arco capaz, você vai ver esse exercício vai ficar um pouco mais complexo. Então, a minha dica é, pausa rapidinho, procura aí no Bora Construir arco capaz, que aí vai ficar mais fácil de você conseguir realizar essa construção, tá bom? Agora, eu vou construir uma perpendicular ao ponto médio de AD', passando pelo ponto D, né? Poderia fazer a mediatriz de AD, mas de AD', quer dizer, mas como tá muito espaçado, né? Eu vou fazer assim que vai ficar mais fácil. Vou só marcar o ponto aqui, né? Esse ponto, então, aqui vai ser o centro do nosso arco capaz. E aí, eu vou realizar aqui a construção do nosso arco capaz. E aí, tô percebendo que talvez não consiga realizar essa construção. Só um segundo. Pessoal, voltei. Desculpa aí a pausa, é que como eu comentei aqui, eu percebi que aquela medida não ia dar certo, né? E aí, ao invés de refazer tudo de novo com vocês, eu decidi pausar aqui por 2 minutinhos para adequar as medidas e vocês irem a partir daqui. Então, o que que eu fiz? Aqui, eu tinha uma medida de Y maior que a medida de X. Eu troquei, tá? E aí, aqui ficou 3,9, 6,4, eu anotei para vocês conseguirem fazer aproximadamente. Então, vocês perceberam? Eu também decidi não refazer o vídeo, porque eu acho também importante vocês perceberem que, às vezes, nessas escolhas arbitrárias de medidas, a gente escolhe medidas que não vão dar certo. Em algum momento, a gente percebe que elas não vão dar certo, né? E é importante também falar, não, tudo bem, então deixa eu refazer e tudo mais. E também é muito interessante pensar o porquê que elas não dão certo. Então, quais são as condições das medidas para que aquele problema seja resolvido. Eu cheguei aqui exatamente onde estávamos, né? Então, eu só finalizei a circunferência. Se você se lembra, tinha ficado muito grande, não ia dar para prosseguir o problema. Mas todo o processo é o mesmo. Então, comecei com a D', que é o dobro de Y. Depois, encontrei o ponto D, que era o ponto médio. Fiz aqui a construção do arco capaz, né? Então, que é essa circunferência, que eu vou chamar de C1. E que a gente sabe aqui que o nosso ponto C pertence a C1. Então, ele tá nesse arco capaz. Eu sei que a distância de D até C é a mesma distância de A até B, que é uma distância de X centímetros. E eu sei que o ponto C está nessa circunferência C1, e eu também sei que o meu ponto C está a X centímetros do meu ponto D. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar como uma intersecção. Então, lembra que a gente sempre vai encontrar pontos a partir da intersecção de 2 ou mais objetos. Peguei aqui a distância de AB, que é a mesma distância de DC, e aí, aqui eu vou com o centro em D, marcar a intersecção com o meu arco capaz. Perceba que eu vou encontrar 2 intersecções, né? Então, ou eu posso construir o meu arco capaz para cá, quer dizer, o meu paralelogramo ADCB, ou eu posso fazer para cá. Eu vou escolher esse por uma questão espacial, né? Então,
aqui estaria muito apertado. Então, esse daqui eu vou escolher como meu ponto C, tudo bem? Lembra que esse C1 aqui eu tô me referindo à circunferência, tá? Algumas literaturas matemáticas até usam o que a gente chama de C gótico, que é um C assim. Beleza, gente, eu já tenho, então, 3 vértices do meu paralelogramo. Agora tá fácil, né? Eu preciso agora encontrar o vértice B. O que eu sei sobre o meu vértice B? Eu sei que ele tá a Y centímetros de C e ele tá a X centímetros de A. Então, eu posso encontrar o vértice B como sendo intersecção de 2 circunferências. Então, uma com centro em A e raio AB, e uma outra com centro em C. Então, deixa eu só aumentar aqui, que vai ficar pequeno. Com centro em C e raio AD. Então, já vou pegar a medida daqui, que é a mesma que a daqui, né? E vou aqui marcar a intersecção. E aí, esse meu ponto aqui é o meu ponto B. Vou usar aqui uma caneta para marcar o nosso polígono, para que vocês consigam visualizar melhor no meio de tanta construção, né? Então, ficou aqui um paralelogramo mais deitadinho assim, né? Esse daqui é o nosso paralelogramo. Então, a solução desse exercício seria o ABCD. Percebe que com esse C, com esse AD, desculpa, eu encontraria tanto esse C quanto esse C1, certo? E, então, eu teria 2 soluções, né? Então, a partir dessa construção feita, do água capaz feito, né? Então, dessas coisas bonitinhas. Então, a partir do água capaz, eu tenho 2 soluções possíveis. Pessoal, esse é um exercício que eu considero bem interessante, tá? Aqui trabalhando com vários elementos. É um exercício aí que exige uma maturidade maior quando a gente pensa na investigação de desenho geométrico. Então, talvez possa ser interessante voltar e trabalhar com alguns outros pontos que possam ser importantes para vocês. Beleza? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comenta. Se inscreve no canal para dar aquela moral. E não se esqueça sempre, bora construir?